Boa noite. É um prazer estar com vocês aqui hoje, casa cheia, que é motivo de muita alegria para mim. Eu que fiz a primeira palestra aqui ontem, e eu queria acrescentar ao que a Marlene disse, que eu estudei para padre redentorista, padre da congregação redentorista, e cheguei à doutrina espírita pela Bíblia. Primeiramente, cheguei à reencarnação. Depois, cheguei aos fenômenos mediúnicos, que São Paulo denominou-os de dons espirituais, dons do espírito do indivíduo. E cada um tem um dom, cada espírito. Como diz Paulo, uns têm o dom da cura, outros têm o dom da sabedoria, outros têm o dom da profecia, outros têm dom de revelações. Então esses dons são vários, de acordo com, vamos dizer, a natureza de cada espírito. E o tema nosso aqui hoje é uma reflexão que faço muito em meu trabalho, a doutrina espírita na Bíblia, ou mais precisamente, presença espírita na Bíblia, que é título do último livro meu, Presença Espírita na Bíblia, da editora e distribuidora de livros espíritas Sinal Verde, aqui de Guarulhos. E esse trabalho, então, ele tem uma característica bíblica. E até aproveito o ensejo para dizer para vocês que eu vou ter um programa semanal na TV Mundo Maior com esse título: Presença Espírita na Bíblia. São várias questões. Eu vou pegar uma aqui, por exemplo, a da ressurreição. Kardec, na época dele, ele pouco falou da ressurreição. Ele até disse: não há ressurreição, o que há é reencarnação. Mas por que ele disse isso? Porque na época dele só se entendia por ressurreição, ressurreição do corpo, da carne, que é um dogma da igreja. Eu digo da igreja porque esse dogma, quando foi proclamado, só existia a Igreja Católica. Ainda não havia os nossos irmãos da Igreja Ortodoxa Oriental, não havia ainda os nossos irmãos protestantes e evangélicos. Então só se pensava na ressurreição da carne. Mas, com todo respeito a esse dogma e aos outros, na Bíblia, a ressurreição é do Espírito. Como está em 1 Coríntios 15, 44, Paulo diz que nós temos dois corpos, um corpo espiritual e
um corpo carnal e que ressuscita o corpo espiritual, que nós espíritas chamamos de perispírito, que Orígenes, o grande teólogo lá do início do cristianismo e um grande médium vidente, denominou de aura, que até hoje é uma palavra muito conhecida nossa, aura. E os russos, apesar da época por volta de 1945, descobriram também o perispírito, o corpo espiritual, e denominaram-no de corpo bioplasmático. Então, é a ciência russa, lá da época de pleno regime materialista, os seus cientistas descobriram o perispírito, que nós dizemos muito no Espiritismo, que, repito, é a aura, que foi uma palavra criada por Orígenes, Paulo chamou de corpo espiritual, e os russos cientificamente denominaram esse perispírito de corpo bioplasmático. E quando Paulo fala que é o corpo espiritual que ressuscita, e ressuscitar significa surgir de novo. Surgir de novo, ressurgir, é o ato da ressurreição. Por que ele disse corpo espiritual? Porque quando nós desencarnamos, o nosso corpo físico vai para o cemitério. E o espírito, ele ressuscita com o corpo espiritual, ou perispírito. E Paulo, mais à frente, lá no capítulo 15, 50, capítulo 15, versículo 50, ele diz: carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. No além, na dimensão espiritual, não há lugar para a matéria densa. Essa matéria nossa aqui. Para o perispírito, sim, porque ele é de uma matéria, como nós dizemos, quintessenciada. Matéria muito sutil. E esse perispírito dessa matéria muito sutil, ele é o corpo do espírito, que não tem mais seu corpo físico, mas tem o perispírito. E é esse perispírito que se manifesta. É ele que interage com o perispírito dos médiuns. É ele que é visto nas aparições. É ele que se materializa. O que levou os apóstolos a pensarem, quando Jesus se materializou para eles, eles pensaram que fosse o próprio corpo de Jesus que morreu na cruz, que Tomé palpou. Aquela frase famosa de Jesus: Tomé, põe a sua mão aqui e veja que sou eu mesmo. Era o perispírito materializado. E eles imaginaram que fosse o próprio corpo de Jesus que morreu na cruz, mas era o perispírito. E alguém pode dizer: mas os apóstolos não sabiam disso? Não. A ciência da época
não dava condições a eles para saberem disso. Um exemplo de que eles não sabiam tudo. Paulo, ele diz, muitos aqui devem conhecer, ele fala em 1 Coríntios, sua primeira carta aos Coríntios, ele diz: eu fui arrebatado até o terceiro céu, onde eu vi coisas indizíveis. Não sei se foi no corpo ou fora do corpo. E hoje nós sabemos que foi fora do corpo. É o perispírito. A parapsicologia, a psicotrônica ensinam isso para nós hoje. Então ele foi fora do corpo e não com o próprio corpo, o corpo carnal. Ele não tinha conhecimento suficiente para poder saber isso. E não precisamos também nos preocupar que nem Jesus sabia tudo. Os apóstolos perguntaram a ele, de certa feita, quando seria o final dos tempos. Não final do mundo, mas final dos tempos. Esse tempo, vamos dizer, de transição que está acontecendo. Então Jesus, quando perguntaram a ele quando seria isso, ele respondeu: nem os anjos, nem eu sabemos, mas somente o Pai, Deus, o sabe. Então Jesus, ele não sabia tudo. Não sabia tudo por quê? Porque ele não é onisciente. Não é onisciente porque ele não é Deus propriamente dito. Ou poderíamos dizer, ele é Deus, mas Deus relativo, como todos nós somos. Como está no Salmo 82, 6. Uma frase muito conhecida de todos nós. Salmo 82, versículo 6. E está também no Evangelho de João 10, 34. A famosa frase: vós sois deuses. Todos nós somos deuses, inclusive Jesus, mas deuses relativos. Deus absoluto, aquele que Santo Tomás de Aquino chamou de o único ser incontingente. Ou seja, aquele único ser que não vem de outro ser. Porque todos os seres vêm de outros seres. Ninguém conhece um ser que não tenha vindo de outro ser. Só Deus, que é Criador, incriado. Já Jesus Cristo é Criador, mas é criado, é criatura. E que São Paulo chamou de primogênito das criaturas. Primeiro a ser criado, mas foi criado, e Deus é incriado. E que a doutrina espírita chama muito bem de causa primeira de todas as coisas, o que confere com o que diz o grande filósofo do cristianismo, Santo Tomás de Aquino, dizendo que Deus é o único ser incontingente. Todos os outros são contingentes, porque vêm de outros seres, mas Deus não vem de nenhum outro ser, é o primeiro a existir. Mas,
Então, completando o que eu estava dizendo da ressurreição, que é do Espírito, segundo a Bíblia, segundo um dogma que nós respeitamos, é da carne. Mas lembro aqui que a própria Igreja Católica, em muitas dioceses, está dizendo no credo, na hora da missa: creio na ressurreição dos mortos. Mas não diz o que mais. Não está dizendo que é do Espírito, mas não está dizendo mais que é da carne, o que é um grande avanço. Então, segundo o dogma, é da carne, ou eu diria, era da carne, mas segundo a Bíblia, é do Espírito. E é a Bíblia que vai prevalecer. E o maior teólogo católico da igreja atual, Andrés Torres Queiruga, da Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, autor do livro Repensar a Ressurreição, das Paulinas, editora Paulinas, que é uma das grandes editoras católicas do Brasil. Então, esse livro, ele traz lá esse assunto, dizendo que a ressurreição é do Espírito e não da carne, inclusive a de Jesus. E acrescento mais algumas coisas a respeito sobre a ressurreição do Espírito. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, ele diz uma frase muito conhecida: carne e sangue para nada aproveita, o que importa é o Cristo, é o Espírito que dá a vida. Então vejam aí, Jesus está se desfazendo da carne, que aliás, segundo a Bíblia também, o corpo do homem, o corpo adâmico, o corpo de barro, ele vem do pó e ao pó retorna. Como nós lemos em Eclesiastes 12, versículo 7. Ao morrer o homem, seu corpo volta para a terra que o deu, e seu espírito retorna a Deus que o deu. Mas temos ainda o próprio Jesus dizendo: os ressuscitados serão como os anjos. E anjo tem corpo? Então, Jesus comprovando que a ressurreição é, de fato, do Espírito. Hoje, nós temos muito conhecimento em vista dos nossos irmãos, ou de nós mesmos, reencarnados no passado, com relação à Bíblia, com relação ao conceito de Deus. Então hoje, 90% das pessoas são alfabetizadas, sabem ler, mas temos também a mídia, temos a TV, temos os jornais, as revistas, o rádio, que trazem conhecimentos para nós, a internet. Então, muitas doutrinas estão forçando a barra, como se diz, para que as verdades verdadeiras venham à tona. Porque muitas doutrinas do passado, que nós respeitamos, elas foram impostas pela força
a ferro e fogo, e quem não aceitasse morria na fogueira. E hoje não existe mais isso. Hoje há uma espécie de uma democracia religiosa. Cada um crê no que quiser. E com a cultura que há hoje, as pessoas estão questionando muito. Então, e como disse Jesus, nada ficará oculto. E a verdade então está vindo à tona, espontaneamente, naturalmente. Por quê? Porque o homem hoje, mais evoluído, mais conhecedor da verdade, ele está descobrindo a verdade. Verdade esta que é libertadora de nós. Lembremos aqui a famosa frase de Jesus, quando ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E vejam que os dois verbos, conhecereis e libertará, está no futuro. Por que no futuro? Porque nós temos que evoluir muito ainda, principalmente quem viveu naquela época, há de 2000 anos para trás, tinha que evoluir muito para ir encontrando a verdade. Verdade libertadora, porque, segundo esse ensinamento de Jesus, ele está mostrando para nós que não é religião tal, religião X, crença tal, crer em tal crença ou não crer. Não é isso que nos liberta. O que nos liberta é o conhecimento da verdade. O que calha muito bem com a nossa semelhança com Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Primeiramente em espíritos que somos, e depois em inteligência, e também em livre-arbítrio. Então, nós hoje, com mais conhecimento, estamos descobrindo novas verdades. Principalmente a doutrina espírita, que é ciência, filosofia, religião. Então, nós, como Kardec diz, temos uma fé raciocinada, uma fé inteligente, e não uma fé cega. Nós queremos uma verdade clara. Nós não aceitamos mais quando, às vezes, dirigindo-nos no passado a um líder religioso, fazendo uma pergunta, e a resposta era: isso é mistério de Deus, não podemos entender. E sendo que, na verdade, as doutrinas foram criadas por eles, por teólogos, e não por Deus. O Evangelho, em todas as suas passagens, ele é muito claro, ele não tem mistério. Por exemplo, a principal mensagem do Evangelho é viver o Evangelho. É a vivência do amor incondicional, irrestrito, e que, como disse Jesus, amor até para com os nossos inimigos.
e o que calha muito bem com Deus. Deus quer a nossa semelhança com Ele de fato. E Deus é amor também, no dizer de São João. Como Deus é luz, como Deus é Espírito, como Deus é a causa primeira de todas as coisas, é a inteligência suprema. E poderíamos colocar uma série de outros atributos para definirmos Deus. Porque Deus é perfeito, infinitamente falando. E quando Jesus diz assim: sede perfeitos como é perfeito vosso Pai Celestial, isso foi uma força de expressão. E ela está explicada na continuação da fala de Jesus, quando ele complementa dizendo: Deus, que faz o sol vir para justos e injustos, que faz a terra produzir alimentos para justos e injustos. Com isso, Jesus quis dizer: vocês também têm que ser assim, amando os vossos semelhantes, de modo incondicional, não importando se trate de um amigo nosso ou de um inimigo nosso, ou de alguém que nos faz bem ou nos faz mal. De qualquer jeito, temos que amar a todos. E esse amor, ele inclui perdão, ele inclui caridade, ele inclui tolerância, ele inclui paciência e resignação com os defeitos dos nossos semelhantes, porque nós também somos imperfeitos. Quando, geralmente, como Jesus mostra naquela frase, você vê um cisco no olho do seu irmão e não vê uma trave no seu olho, a nossa tendência é nós vermos os defeitos dos outros e os nossos nós não enxergamos. E quando alguém aponta um defeito nosso, nós deveríamos ser gratos a esse indivíduo. Ele pode estar fazendo uma caridade conosco, porque nós não enxergamos os nossos defeitos e continuamos com eles. E o indivíduo, o outro, ele vê os nossos defeitos. E ele apontando esses nossos defeitos, ele está fazendo muitas vezes um ato de caridade, porque ele está ensinando para nós, ele está mostrando para nós os defeitos que nós temos, mas que nós não enxergamos e por isso não nos libertamos deles. Então, como diz a teologia, Deus sabe tirar do mal o bem. Muitas vezes, um mal que um indivíduo está fazendo a mim, e eu perdoo-o, não vou guardar ressentimento, o que acontece comigo? Eu cresço, eu progrido espiritualmente, seguindo o ensino de Jesus, não perdoar só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, se um indivíduo fez mal a mim, e eu o perdoei, ele me deu essa chance de eu seguir o Evangelho. Então eu cresci.
o mal que ele me fez tornou-se um bem. Bem fruto do amor, que é a nata do Evangelho. É a vivência desse amor incondicional. E além disso, esse mal que o indivíduo fez a mim, pode ter sido um resgate de um mal que eu fiz a outro. Então esse indivíduo que fez mal a mim, me purificou, me deu chance de eu pagar o meu mal que eu fiz a outro. Então vejam que de um mal surgiram 2 benefícios para mim. O de eu perdoar e crescer espiritualmente, e ao mesmo tempo de me purificar. Porque vejam que Jesus tem uma frase lapidar em cima disso. Ninguém deixará de pagar tudo até o último ceitil. Mas também, diante dessa frase, nós podemos concluir que, quando for pago o nosso último centavo, nós estaremos quites. Não vamos pagar mais nada. E isso joga por terra totalmente as chamadas penas eternas. Porque a justiça de Deus e a lei de Deus são perfeitas. Se na própria lei humana, um credor, quando recebe o último pagamento nosso, ele não vai querer cobrar mais de nós. E na lei de Deus, que é perfeitíssima, então nem se fala em Deus cobrar de nós mais do que o que nós devemos. E uma outra coisa interessante é que esse pagamento não é que Deus quer o nosso sofrimento, não é castigo de Deus para nós. A palavra castigo vem do verbo latino castigare. E o que significa castigar em latim? Purificar. Então, quando nós pagamos uma dívida espiritual, quitamos o último centavo dela, o último ceitil, nós pagamos o que nós devíamos e simplesmente colhemos o que nós plantamos, de acordo com a lei de causa e efeito. Então essa lei de causa e efeito, vamos dizer, ela é de Deus, mas nós é que manipulamos essa lei de causa e efeito, não é Deus. Então, Deus não está exigindo sofrimento de ninguém, pelo contrário, Deus, Ele quer a nossa felicidade plena. Daí que Jesus veio trazer a mensagem do Pai para nós, para nos libertar mais rapidamente. Porque quem segue o Evangelho, de fato, vivencia o ensino de Jesus, ele acelera a conquista da sua felicidade perene, como está no Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Aquele que se torna vencedor, eu o transformarei em coluna no reino dos céus, e dali ele jamais sairá, a não ser que ele queira sair, é óbvio. É claro que isso aí é uma metáfora, é a libertação das reencarnações, ou
saída de um mundo de provas e expiações para um mundo melhor, um mundo de felicidades mais reais, mais concretas. Então não é nada de castigo de Deus. E aproveito o ensejo para dizer que alguém poderia dizer: ah, mas na Bíblia está escrito lá penas eternas, fogo eterno. Primeiramente, fogo na Bíblia é esotérico com S, metafórico, não é o fogo esotérico com X, nosso aqui, que é o fogo de lenha, fogo de vela, fogo de combustível. E a palavra eterno na Bíblia, no original grego, aionios, significa tempo indefinido, tempo indeterminado, e não tempo sem fim, para sempre, como os teólogos do passado passaram a ensinar. Então, eterno na Bíblia não é tempo sem fim, mas é tempo indeterminado, é tempo indefinido. Por que indeterminado e indefinido? Porque cada um tem um karma. Quem tem um karma de muitas faltas, ele vai sofrer muito. Mas quem tem um karma de poucas faltas, ele sofre menos. Além disso, como diz São Pedro na sua primeira carta, uma frase muito conhecida: quem praticar boas ações ameniza uma multidão de pecados. Então, as boas ações que o Evangelho nos ensina e também que a doutrina espírita nos ensina, se nós as praticarmos, nós amenizamos o nosso sofrimento. Uma boa ação encobre multidão de pecados. Então, vale a pena seguir o Evangelho. Vale a pena vivenciarmos a doutrina dos Espíritos, que é idêntica aos Evangelhos. E eu costumo dizer, o Espiritismo é a religião mais bíblica, mais evangélica. Nós somos os verdadeiros evangélicos, porque nós estudamos os Evangelhos e procuramos praticá-lo. Como nos ensina Kardec: conhece-se o bom espírito pelo esforço que ele faz para tornar-se melhor. Mas fico por aqui e na segunda palestra falarei mais questões sobre o Espiritismo com enfoque bíblico. Muito obrigado, que a paz de Deus e Jesus e Maria abençoem a todos nós.